crise afeta entidades filantrópicas. O Brasil conta com inúmeras entidades filantrópicas de apoio às pessoas com deficiência, que sobrevivem especialmente à base de muito esforço de seus colaboradores, de doações feitas por pessoas físicas e jurídicas, além de convênios com administrações públicas. Por isso, a maioria está sofrendo o impacto da crise econômica que o país atravessa e não consegue antever com precisão quais as perspectivas para 2016 diante de um cenário nebuloso e pouco animador. A tradicional Fundação Dorina Nowill para Cegos, com quase 7 décadas de atuação no setor de inclusão social de pessoas com deficiência visual, por meio de produtos e serviços especializados, não foge à regra. Michele Umebayashi, coordenadora de captação de recursos, revela que a instituição foi mais afetada no que se refere às doações feitas por empresas. Com lucros mais baixos, devido à crise, os direcionamentos e investimentos em projetos não cessaram, mas foram mais tímidos do que nos anos anteriores. Quanto aos mantenedores, pessoas físicas que fazem doações, tivemos um número menor de novos doadores em relação ao ano passado. Porém, mantivemos a taxa de doações recorrentes, explica. No que se refere ao financiamento das atividades da entidade, ela conta que a Fundação Dorina buscou manter a sua linha de atendimentos. Porém, assim como em outras instituições, hoje diminuiu-se o ritmo. Há mudanças no que tange a projetos de melhorias em infraestrutura, que podem esperar, e foram listadas prioridades em relação ao que deveria ser feito, segundo planejamentos já feitos. Os atendimentos foram mantidos, por exemplo, tendo como prioridade a assistência às crianças, que requerem atenção maior devido a intervenções precoces e pelo fato de que, o quanto antes elas receberem os serviços de habilitação ou reabilitação, melhor para seu desenvolvimento educacional e social. Nossos recursos provêm de 3 principais fontes: parcerias com empresas, doações de pessoas e prestação de serviços. Além disso, realizamos eventos beneficentes, campanhas de marketing relacionadas à causa e, há 3 anos, temos um outlet multimarcas, onde revendemos produtos novos doados por marcas parceiras. Em São Paulo, somos inscritos no programa Nota Fiscal Paulista e recebemos parte do ICMS devolvido aos consumidores, relata Michele. Apesar das dificuldades, revela, não houve suspensão de projetos e atendimentos em função da crise econômica. Nós honramos todos os compromissos previamente assumidos com nossos públicos, colaboradores, clientes com deficiência visual, empresas parceiras e clientes comerciais. Negociamos e ajustamos cronogramas e sempre priorizamos aquilo que já havia sido acordado para entregar os contratos. Com maturidade e consciência do atual momento, assumimos apenas compromissos que pudessem ser atendidos de acordo com novas novidades de formatação e processos. Chegamos à conclusão de que o sucesso de uma empresa diante de uma crise
está no resultado do esforço coletivo, que envolve todos os que fazem parte da instituição. E esse foi um comportamento aderido por todos aqueles que fazem parte do nosso time. Sobre a suspensão de convênios com administrações públicas, ela conta que a Fundação tem somente um com a Prefeitura de São Paulo, o qual não sofreu alteração. A coordenadora acrescenta que houve aumento do trabalho voluntário. Segundo ela, essa é uma parte na qual a instituição está trabalhando forte. Para cadastramento de cupons fiscais, a força do trabalho voluntário é essencial. Temos muitas pessoas interessadas em ajudar, não só para a nota fiscal, mas também em outras áreas da Fundação. Percebemos que as pessoas estão mais sensíveis, seja pelo contexto social ou econômico, há mais interessados em doar o tempo e dedicação para que outras pessoas possam ser beneficiadas. No início de 2015, a Fundação Dorina se reorganizou para que todos os compromissos assumidos fossem cumpridos. Nesse aspecto, houve a reorganização do quadro de colaboradores após análise detalhada para que não houvesse quebra de continuidade em processos que já faziam parte do dia a dia. As mudanças, observa, aconteceram devido a um novo cenário, um modelo esgotado de gestão de projetos no terceiro setor. Outros segmentos também passaram por situações similares e tivemos que nos adaptar e inovar para termos uma nova forma de fazer o nosso trabalho, sempre na busca pela excelência dos serviços e sustentabilidade. A crise nos trouxe uma autoavaliação. Foi um momento de oportunidade para revermos nossas ações, a forma de trabalho e melhorar, otimizar e alcançar cada objetivo de maneira plausível. Em termos de perspectivas, Michele diz, apesar do cenário atual, estar otimista quanto ao Natal e ao fechamento do ano. Oferecemos inúmeros projetos com diversas formas de inclusão e que as empresas têm gostado muito. Mas é o último trimestre que revela como será o nosso próximo ano. Então, esses últimos meses do ano são de expectativa e trabalho árduo. A estratégia para 2016 será fidelizar nossos doadores e parceiros, mostrando os resultados com ainda mais transparência. Além disso, vamos ampliar nossa base de doadores e buscar ações que tragam visibilidade tanto para o trabalho quanto para nossos apoiadores, sempre com o objetivo de trazer mais oportunidades e inclusão para as pessoas com deficiência visual. Buscamos novos doadores todos os anos, independentemente da crise. Por se tratar de atendimentos gratuitos, é importante manter as estratégias de captação de recursos para que a Fundação Dorina possa cumprir sua missão e incluir cada vez mais pessoas com deficiência visual em todos os âmbitos sociais. Queda de 30%. Os efeitos da crise também chegaram à AACD. Em 2015, a Associação de Assistência à Criança Deficiente teve uma diminuição de aproximadamente 30% nas doações de recursos. A informação é de Ângelo Franzão, superintendente de marketing e captação de recursos. Ele conta que a instituição é filantrópica e sem fins lucrativos. Tem um orçamento de aproximadamente 240 milhões de reais por ano para manter as suas 13 unidades, distribuídas em 7 estados do Brasil. Desses 240 milhões,
cerca de 35% advém de eventos de captação de recursos. Neste ano, com a crise econômica que afetou todas as instâncias do mercado, tivemos uma diminuição de aproximadamente 30% nas doações, principalmente de pessoas jurídicas. Para suprir esse déficit, a AACD está intensificando os eventos e as ferramentas de captação de recursos. Existem várias formas de ajudar a instituição. Ver no site https://aacd.org.br/como-ajudar/, pois a entidade possui diversas fontes de captação de recursos, títulos de capitalização, licenciamento de marcas, venda de produtos nos bazares, corrente do bem, parceria com comércio e escolas, mantenedores, doações diretas, Teleton, entre outros. Com a meta de diminuir os custos, destaca Franzão, a AACD reduziu sua infraestrutura, encerrando as atividades de 2 unidades na cidade de São Paulo. Porém, é de extrema importância ressaltar que todos os pacientes continuaram a ser atendidos nas unidades do Ibirapuera e da Moca. Inclusive, pensando exclusivamente em nossos pacientes, os fisioterapeutas das unidades também foram transferidos juntamente com os pacientes, e os horários dos atendimentos continuaram os mesmos para não influenciar a rotina. Oficialmente, não houve suspensão ou mesmo diminuição de convênios pelas administradoras públicas. Entretanto, é óbvio que em um momento de extrema dificuldade econômica, as consequências desconfortáveis acabam atingindo todos os setores. Portanto, os processos atualmente não têm a mesma fluência e eficácia do passado. Certamente, o panorama será alterado a partir da maior estabilidade da nossa economia. Felizmente, essas dificuldades não afetaram o trabalho voluntário, embora tenha havido uma pequena redução no quadro de funcionários, essencialmente na parte administrativa, reconhece. O plano é aproveitar o clima criado pelo Natal a fim de obter resultados melhores na captação de recursos para o encerramento de 2015. Uma das ações previstas para o período é o Bazar de Natal. Em relação a 2016, Franzão acha difícil registrar perspectivas. As informações que temos não são animadoras, ao menos para curto prazo. Dessa forma, continuaremos a seguir o mesmo rigor administrativo, especialmente para não comprometer a qualidade e o cumprimento de nossos serviços, finaliza. Na fonte. Outra tradicional instituição que vem sofrendo com problemas econômicos do país é a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Segundo Vilma Chaves Kraemer, presidente da APAE do Distrito Federal, as ações da entidade são custeadas por doações da comunidade e convênios com o governo. Em consequência, a crise financeira acaba por atingir essas 2 fontes de recursos. Por enquanto, segundo ela, ainda não há uma situação muito crítica. Despesas e receitas estão empatadas, porém há certo receio. É bom frisar que esses dados se referem apenas à APAE do Distrito Federal. Os atrasos de repasse do governo variam entre 1 e 2 meses,
e as contribuições da comunidade, embora reduzidas em doações voluntárias, foram resgatadas por meio de outros projetos de captação de recursos criados em função dos perigos da crise. Por enquanto, estamos conseguindo driblar essa realidade com alguns cortes de gasto, especialmente adiando projetos de ampliação, reforçando a economia de recursos, já é um hábito no terceiro setor, e simplificando alguns serviços, mas ainda mantendo o número de atendimentos e a qualidade geral dos serviços, ressalta Vilma. Ela explica que justamente diante dos atrasos no repasse do governo e redução nas doações espontâneas, a APAE Distrito Federal teve de ampliar e diversificar as ações de captação de recursos. Aumentamos o número de projetos inscritos em fundos de apoio ao terceiro setor e criamos novos eventos sociais e projetos de captação direta de doadores. O ano tem sido de mais trabalho para os gestores, mas estamos conseguindo manter as ações sociais previstas em nosso planejamento. Além dos convênios com o governo e doações diretas de associados e comunidades, por meio de um serviço de teledoações, existem outras formas de gerar recursos e sustentabilidade. Entre eles, eventos sociais beneficentes, almoços, bazares, excursões, entre outros, vendas de serviços ou de produtos oriundos das oficinas profissionalizantes. A ideia é educar e, ao mesmo tempo, gerar recursos para a manutenção das próprias oficinas. Títulos de capitalização na modalidade popular, com sorteio de prêmios e valor do resgate revertido para ações do movimento. Captação direta de doadores em eventos e espaços públicos e parceria com a Justiça para benefício da associação com apenas alternativas, trabalho voluntário ou doações. Vilma conta que os recursos recebidos de pessoas jurídicas foram mantidos, mesmo com a queda nas doações espontâneas de pessoas físicas. Houve um período curto, no início do ano, cerca de um mês, em que tivemos que dispensar algumas turmas de alunos por conta do atraso no repasse de convênios e na cessão de professores. Mas as turmas já voltaram com a retomada dos repasses e encaminhamentos. Posso dizer que ainda não sofremos com a suspensão ou diminuição de convênios com as administradoras públicas. O que houve foi atraso no repasse de recursos de alguns convênios já estabelecidos. Quanto aos voluntários, não houve diminuição no quadro. Entretanto, foram registrados alguns casos de demissão por conta de redução de gastos. Também evitamos contratar novos profissionais que estavam previstos para ampliar o quadro da instituição em 2015, por questão de economia. Essas contratações só devem ocorrer quando tivermos viabilidade financeira. Mesmo atravessando algumas dificuldades, a APAE Distrito Federal conseguiu finalizar as atividades do ano conforme planejado, incluindo os eventos de confraternização com apoio de parceiros. Contamos, inclusive, fazer um bazar de Natal com toda a produção feita nas oficinas profissionalizantes e de atendimento socioocupacional da entidade. Este ano, o bazar foi novamente realizado no início de dezembro, mas em menor proporção, pois tivemos uma redução nas produções em sala de aula, também por economia. Não tivemos tantos produtos à venda e,
consequentemente, a arrecadação foi menor. Para o próximo ano, continuaremos com nossas ações diversificadas de captação e mantendo gastos apenas com ações essenciais, pois acreditamos que 2016 ainda será um ano de crise e restrição financeira no país. Menos doações. A ADID, Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, localizada em São Paulo, também vem sofrendo diante da crise que, segundo Genivaldo Oliveira Sandes, gerente administrativo e financeiro, está dificultando a formalização de novas parcerias. Este ano, particularmente, já estávamos com nosso orçamento organizado e não tivemos problemas para realizá-lo, mas já sentimos a queda nas doações, especialmente de pessoas jurídicas. A entidade depende essencialmente de doações e/ou contribuições de associados e da comunidade em geral. Pelo menos não houve suspensão de projetos e atendimentos em função da crise, embora tenham diminuído a elaboração de convênios com administrações públicas e a procura pelo trabalho voluntário, mas sem demissões. A ADID é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo desenvolver projetos com vistas à promoção e integração social de pessoas com deficiência intelectual, em especial a síndrome de Down. Visa ainda a pesquisa científica, a aplicação e a divulgação de metodologias educacionais que possam contribuir com a qualidade da aprendizagem. Para Sandes, 2016 ainda é uma incógnita, pois será preciso aguardar como serão os desdobramentos da atual crise que se instaurou no país. No entanto, apesar das incertezas futuras, encerramos o ano com saldo positivo. Tendência. Na avaliação de Adilson Luiz Pimentel Corulassoli, presidente da UCERGS, União de Cegos do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, entidade que promove habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual por meio da educação e da assistência social, há uma redução significativa no volume de doações feitas por pessoas físicas nos últimos anos. Diante da crise econômica, a redução tem sido maior ainda, comparando com anos anteriores. Em relação a convênios com o setor público municipal, Corulassoli destaca que a instituição continua contando com eles. Em 2015, inclusive, celebramos novo convênio com a área de assistência, tendo foco no trabalho educativo. Aliás, somos mantidos por doações de pessoas físicas, convênio com o setor público e pelo programa Nota Fiscal Gaúcha, explica. Apesar da queda nas doações para a UCERGS, a entidade, por conta do novo convênio, acabou contratando funcionários e oficineiros. O objetivo imediato, segundo o presidente, é fechar o ano com a folha de pagamento em dia e sem débitos, mas sem expectativa de recursos em caixa. Tendo em vista as perspectivas de continuidade da crise, imaginamos que as dificuldades prosseguirão em 2016, restando as possibilidades oriundas de editais e projetos que possamos aprovar com setores públicos, institutos ou fundações. Na contramão. Na contramão da maioria das instituições, a
a ACID Brasil, Ação Social para a Igualdade das Diferenças, em Curitiba, no Paraná, contabilizou este ano um crescimento no número de empresas que investiram no trabalho da entidade. Este avanço, nesse ano, chegou a mais de 50% em relação a 2014. Além disso, estamos conseguindo financiar as atividades e aumentar a equipe e o número de instituições beneficiadas pelo nosso trabalho, revela Luiz Hamilton Ribas, diretor de marketing da entidade, que não tem fins lucrativos e trabalha desde 2010 para desenvolver uma gestão qualificada para escolas e centros de atendimento filantrópico para pessoas com deficiência, atendendo de maneira gratuita as instituições. Segundo Ribas, não houve queda nas doações, que representam menos de 10% da receita da instituição e, inclusive, aumentou em 2015. Ele conta que todas as outras formas de investimento partem de grandes, médias e pequenas empresas, que acreditam na causa da pessoa com deficiência e no trabalho da ACID. Não trabalhamos com convênios e com nenhuma outra forma de auxílio de dinheiro público, ressalta. Diante desse cenário, como não poderia deixar de ser, a expectativa do diretor para o ano que vem é de ampliar os trabalhos para todos os estados. Estamos com tudo pronto para expandir as atividades para São Paulo e Joinville, em Santa Catarina, além de acirrar o trabalho desenvolvido no norte e oeste do Paraná, avisa. Situação de sua entidade. Nesta matéria, relatamos a situação de apenas algumas entidades filantrópicas. E a sua entidade? Qual a situação neste ano que se encerra e quais são as perspectivas para 2016? Mande seu relato para o e-mail editor@demais-revista.com.br e podemos compartilhar suas informações com os nossos leitores por meio do nosso portal de notícias. Certamente, com a força de cada brasileiro, sairemos todos da atual crise e vislumbraremos um 2016 muito melhor.